Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Gente, muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui. Parabéns pelos 40 anos da Visão Mundial. Eu não sei o que seria do Brasil sem a Visão Mundial. Todos esses dias que eu tenho assistido o noticiário, e esses dias não têm sido fáceis para nós no Brasil, aguentar a pressão de tantas notícias difíceis, não sai da minha cabeça um sentimento de gratidão a Deus pela igreja e de gratidão a Deus especialmente de caráter social, que lutam para transformar esse país. A Visão Mundial é uma delas. E eu acho que se a igreja saísse desse país e com todas as instituições que nós temos, que visam a transformação social, saíssem, eu não sei o que seria desse país. As nossas igrejas aqui representadas, que de alguma forma ou outra estão envolvidas com a transformação. Parabenizo aqui a Igreja Presbiteriana de Candeias por essa iniciativa com a ponte. O que será num futuro próximo que já está acontecendo se isso daqui não existir? Então eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui com vocês e de celebrar junto esses 40 anos da Visão Mundial. Escutei atentamente mais uma vez a missão, que é a razão de existir, e graças a Deus que ela começa com Jesus Cristo. Porque sem Ele, nós não cremos nisso que acabamos de ouvir. É por meio dEle. E para Ele que todas essas coisas que fazemos vão acontecer. Então, muito obrigado pelo convite. Nesse segundo momento, quero trabalhar uma questão prática com vocês de uma metodologia para transformação social e transformação urbana. Para que a coisa não fique muito árida e dizer assim, ele foi lá na frente, não levou nem Bíblia, né? Porque tem disso, né? Me ensinaram lá, quando eu estudei aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, que a gente nunca deve pregar sem pelo menos colocar uma Bíblia no púlpito. A minha está aqui. Então, esse método que eu quero compartilhar com vocês, quando olho para esse método, eu vejo Jesus nele. Eu vejo os passos de Jesus nesta metodologia. Então,
quando nós estivermos falando passo a passo do método, tenta você mesmo, num breve exercício de discernimento, onde você colocaria Jesus em cada um destes passos que nós vamos trabalhar. Vamos ver se agora funciona. Aí. Esse método nos ensina que a primeira coisa que devemos fazer em relação à realidade é nos acercar dela. Ninguém conhece a realidade apenas estudando no Google, na internet, ou indo para uma faculdade e tentar entender esse assunto. É necessário que eu passe a província, que eu vá para Samaria. Era-lhe necessário, João 4,4. É necessário tocar nas coisas, ver as coisas, estar com a realidade, sentir a realidade. É necessário ir ao encontro dela. Então, esse método que eu quero passar para vocês, não é um método no sentido de que copie este método, é um método que ensina a fazer método. É diferente, entenderam a diferença? Não. Eu não vim aqui dar um método pronto para dizer assim, é isso daqui, coloque na tua igreja que vai dar certo. Como qualquer outra metodologia que especialmente pastores adoram copiar, especialmente está relacionado ao crescimento numérico da igreja. Então, eu não estou me propondo a fazer isso, eu estou me propondo a trabalhar uma metodologia que ensina a criar os seus próprios métodos e que eles sejam contextuais e que, preferencialmente, eles nasçam da realidade para a realidade. Muitos dos métodos que são usados nas igrejas, eles não nascem da realidade e muito menos têm uma pertinência para aquela realidade em que eles estão. Isso é pura preguiça, ou alguns não sabem fazer. Muitos, eu tenho certeza que é preguiça. Óbvio que é muito mais fácil você pegar alguma coisa pronta e tentar ver se dá certo ou não, mas até aí você já colocou a igreja em risco, você já investiu dinheiro, você investiu em liderança, colocou gente lá para depois dizer assim, não deu certo. Muito não deu certo porque ele não nasceu da realidade. E ele não nasceu para aquela realidade específica. Então, esse não é um método para ser copiado, esse é um método para ser trabalhado para que você faça os seus métodos aonde você estiver. Primeira coisa, diz assim, acerque a realidade. Entre em contato com a realidade. Você já pode perceber quantas realidades Jesus entrou em contato. E pelo fato de entrar em contato com essas realidades, ele era um expert do seu tempo. Ele sabia de pescaria, ele conhecia de agricultura, ele conhecia de gente, especialmente os mais desfavorecidos, ele conhecia a geografia da sua época, ele transitava no seu tempo, ele andava, assim como Paulo, para entrar em contato com as suas realidades, ele fazia o mesmo. Quando ele, por exemplo, foi em Atenas, da boca dele, ele diz assim, andando no vosso meio, não como um turista que vai a Atenas, mas como um observador, como diz Clifford Geertz, um observador participante. Paulo observa participando, e como ele observa, e enquanto observa, lhe dá subsídio para dizer, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Só vê porque esteve lá. E em estando lá, e em estudando a cultura deles, você pode dizer, como disse o vosso poeta. Só cita um poeta de alguém, quando este alguém conhece que aquele poeta é para aquele povo, faz pertinência, tem pertinência para aquela realidade. Então, ele andou ali. Então, a primeira coisa, e que não é muito agradável, não é muito gostoso, é muito mais fácil o quê? Eu olhar essa realidade à distância, como alguns homens de uma determinada organização, numa determinada cidade, no Rio de Janeiro, num hotel 5 estrelas, num vidro, impondo as mãos numa favela, pedindo para Deus libertar. Vai lá. Sobe lá. Claro que é muito melhor a gente fazer isso à distância. Então, a primeira coisa diz, acerque-se à realidade. Qual? Seja ela qual for. Ou de meninos de rua, meninas de rua, com a rua da rua, ou de violência, seja o que for, acerque a realidade. Como que a ponte será uma ponte para o pilar, se ele não for ao pilar?
simplesmente colocando aqui, dizendo, não, como que essa ponte será estabelecida? Então, essa é a primeira coisa. Se a gente quer criar algum método que seja relevante para a nossa realidade, a gente tem que se acercar. E ao nos acercarmos da realidade, ela fala. Toda a realidade fala. E nós precisamos escutar o que ela diz. E, normalmente, nós queremos ir para os lugares para fazer. Eu tenho quase que certeza que muitos dos moradores de rua não aguentam mais ver a Kombi quando ela chega com sopa. Quando ele vê a Kombi chegando com sopa, ele fala assim, não, sopa não. Sopa não. De novo. É muito comum, é possível que seja comum, numa noite, em algum lugar frio desse país, a Kombi virar a esquina e está chegando uma outra do outro lado da igreja Cristo Redentor. Ele fala, não, sopa de novo não. Eu não sei porque quando se pensa em mendigo, só se pensa em sopa. Acerca a realidade deles. Escuta o que é que eles têm a dizer. Pode ser que eles não tenham lugar para tomar banho, porque sopa eles já possuem. Nós começamos o projeto Raiz lá em São Paulo, fui um dos fundadores, e uma das coisas que a gente fez foi isso. Qual é a necessidade que vocês têm? Eles têm a necessidade de tomar banho, então nós colocamos 5 chuveiros dentro da igreja. Eu dei uma lição para os meus alunos na matéria de missão urbana, e eu pedi que eles fizessem uma coisa: vá a algum mendigo da cidade, algum morador de rua, e vocês não vão evangelizar, não vão falar de nada no primeiro momento. Eu só quero que vocês façam uma tarefa, e essa tarefa é para essa classe. Vocês vão de 2 em 2, porque pode ser perigoso, e vocês vão chegar até esta pessoa e dizer assim: boa noite, sou fulano e Beltrano, estamos aqui para uma tarefa acadêmica, o professor nosso pediu isso, apresentem-se e diga o seguinte: o nosso professor pediu aqui, que a gente estivesse aqui, só para fazer uma coisa, a gente gostaria de saber se é possível. Você pode contar a tua história para nós? Conte-nos a tua história. E eles foram. Naquele dia específico, vários bairros da cidade, especialmente no centro, e muito me marcou o testemunho de 2 deles, dessa dupla. Aí reunimos depois no outro dia e todo mundo veio contar aquilo que ouviu e qual foi a experiência que eles tiveram. Fico pensando nas reuniões que nós temos dos jovens, sábado à noite na igreja, tchá-tchá-pum, toca violão e canta, e toca violão e canta, né? Aí o que a gente faz com os jovens? Manda eles para a rua. Foram 2 jovens, seminaristas, e eles se aproximaram, fizeram tudo o que eu pedi, e eles pediram: vocês querem ouvir a minha história? Eu falei: então sente, porque vai demorar. E o cara começou a contar a história dele. Eu vou resumir para vocês. A história dele é essa: quando ele tinha 12 anos de idade, de tanto o pai chegar em casa, e toda vez que chegava, batia na mãe, porque estava bêbada, ela abria a porta e já dava um tapa na cara dela. Ela era espancada todo dia. E se ele não ficasse pianinho, sobrava para ele também. E ele vendo essa cena dia após dia, até que um dia ele resolveu, pegou a mochilinha dele, colocou todas as coisas que ele tinha, era pobre, colocou dentro da mochila e colocou debaixo da cama. E ele disse para ele e para a mãe: se hoje o pai chegar e bater de novo na senhora, eu vou pegar minha mochila e vou embora de casa. Imagine a mãe. A mãe sabia que ia apanhar e sabia que ia perder o filho. Não deu outra. O pai chegou, alcoolizado, e fez a mesma coisa e começou a bater na mãe. Quando ele começou a bater na mãe, ele se levantou e falou assim: se o senhor continuar batendo nela, eu vou embora de casa. Ele começou a bater no filho, a mãe num desespero, caído no chão, contando ele que a última cena que eu lembro da minha mãe, da minha família, foi ela se arrastando no chão, pegando o meu pé, eu com a mochila, tentando sair dos tapas do meu pai. Passei pelo portão e nunca mais voltei. Faz 38 anos que eu vivo na rua. Não conheço, não sei quem é meu pai, onde eles estão, e não sei quem é minha mãe. Falei: essa é a minha história. Uau. Às vezes a gente pensa que é por causa de um vagabundo, um sem vergonha. São histórias. Ela fala, e a gente tem que ouvir.
E quando eles estavam saindo, esses rapazes agradeceram o tempo. Quando eles estavam saindo, eles estavam mais ou menos a uns 2 metros longe deste homem. Ele virou: ei, como é mesmo o nome desse professor? Aí eles disseram o meu nome. Se vocês agora, eles pediram para vocês virem aqui fazer isso, não foi? Eles falaram: foi. Então agora eu peço para vocês fazerem uma coisa lá quando vocês forem. Vocês vão fazer alguma coisa com isso, não vão? Eu falei: vamos. Então você pode dar uma palavra para ele, mandar um recado para ele? Eles disseram: posso. Diga para ele que ele é um abençoado. E eu sou mesmo. Mas diga para ele que ele é um abençoado, porque faz 38 anos que eu vivo aqui e nunca, nesses 38 anos da minha vida, alguém parou para dizer assim: conte-me a tua história. O método vai surgir da realidade, porque ela fala, e nós temos que escutar, para que não fique muito sem palavra bíblica, porque essa foi a nossa proposta nessa manhã, mas eu quero mostrar, à luz de 2 textos que eu me lembro, pelo menos em Jesus, que vão revelar a cara dessa metodologia que nós estamos passando. Mateus 5 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e passou a ensinar os seus discípulos, dizendo: eu tenho certeza que você já pregou o Sermão do Monte na sua igreja, fez livretinho, discipulado, púlpito, etc. Eu fiz a mesma coisa que você fez, mas eu nunca fiz o que o texto me alertava para fazer. Eu, não estou falando você, eu nunca fiz. Eu sempre, quando ensinei o Sermão do Monte, nunca vi a multidão. Nunca. Eu sempre via os discípulos. E eu ensinava os discípulos para que eles tivessem um caráter melhor, os valores do reino, a ética do reino. Mas eu nunca tinha visto a multidão. Que miopia. Eu não sei qual óculos eu estava usando durante anos no meu ministério. E Jesus é a primeira coisa que ele vê é o quê? Vendo ele o quê? As multidões. Ou seja, olha que miopia da minha parte. O Sermão do Monte só existe e só veio a existir por causa das multidões. Porque ele viu, e aquilo que ele viu foi determinante para que ele ensinasse o que ele ensinou. Então é simples pegar uma bem-aventurança e aplicar para si mesmo, como a gente acabou de ouvir: bem-aventurados que choram porque serão consolados. E aí então você vai pregar lá num culto na sua igreja: olha que lindo, irmã, você está passando por uma dificuldade, o teu choro pode durar a noite inteira, mas da manhã você já tem a esperança, porque foi renovado. Olha aí, irmã, não é isso. Ele está dizendo assim: ó, bem-aventurado você, quando você chorar pelas situações que a vida nos impõe, etc, 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 que você vai receber consolo. Bem-aventurado você que, quando a multidão ver que você não se desespera. Bem-aventurado quando você chegar no seu trabalho na segunda-feira, que no domingo você enterrou teu pai. Que eu mal cheguei em João Pessoa, onde eu estou morando agora, 4 meses depois, 6 horas da tarde, ligaram para mim e disseram assim: vem porque o pai morreu. E o meu irmão estava nos Estados Unidos. Então eu tive que ser o pastor da minha família nessa hora. Graças a Deus consegui um voo. Bem-aventurado que aqueles que me rodeiam, que andam comigo, perceberão que mesmo que meu pai morra, eu não me desespero, porque eu sei em quem tenho crido. Então não é um sermão para os discípulos nesse aspecto. É olhando para a multidão e dizendo para ele o seguinte: então agora o que eu vou ensinar a vocês tem a ver com aquilo lá, vocês estão entendendo? Não tem a ver com vocês, vocês são os agentes da missão,
Eu nunca vi isso no Sermão do Monte. Por quê? Muito possivelmente por causa da minha teologia. E Mateus capítulo 9 vai dizer a mesma coisa. Que diz que Jesus andava de cidade em cidade, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Fazendo o quê? 3 coisas. Pregando, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidade. Ponto. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas por 3 coisas, porque elas estavam exaustas, aflitas e como ovelhas que não têm pastor. E ele nesse momento não fala nada, porque era um processo de treinamento para os discípulos. Ele vira para os discípulos e fala: vocês estão vendo como a seara é grande? Bicho, o pepino é grande, brother. Trabalhar aqui, ó, no pilar é legal, como ele falou. É só problema, bro. E dos big ones, dos monstruosos. Vocês estão vendo como é que a seara é aí? Ó? É isso daí. Ó. E aí se usa esse texto só para missões transculturais. A seara é grande, mas os trabalhadores, vocês vão fazer o quê? Com essa gente estressada, deprimida e aflita e como ovelha que não tem pastor. Ele viu estresse na multidão. Ele viu pessoas aflitas, deprimidas. Ele viu gente perdida como ovelha que não tem pastor. Você passa todo santo dia em algum lugar desta cidade. Seja no ônibus, seja no carro, seja no banco, na farmácia, no supermercado, seja o que for. O que é que você vê? O que os membros da sua igreja veem? Meu mentor de doutorado, o Dr. Carlos Van Engen, que escreveu o livro Povo de Deus, Povo Missionário da Vida Nova, livro maravilhoso, se você não leu, leia. Ele é muito enfático, ele sempre dizia assim: quando miras la ciudad, lo que ves. Quando você olha para Recife, o que você vê? Jesus viu. Tem pastor que possivelmente vai pregar no culto de domingo, ele abre o folhão assim: deixa eu ver que eu vou pregar domingo. Aí ele pega uma daquelas leis lá de Moisés e fala: o negócio aqui é estranho. Traz a tua realidade para o púlpito. Eu escuto a realidade. Quando eu escuto a realidade, eu vou ter condições de fazer exame. Ô doido, não é tudo isso não. Sei lá, esse negócio está louco. Aí. É que está longe, acho que ele está. Quando eu escuto a realidade, eu vou ter condição de examinar. Como que eu vou examinar uma coisa que eu não tenho dados? Aqui na pesquisa é a tal da coleta de dados. É o seu capítulo número da metodologia. Como é que você vai coletar os dados? Como é que você vai ter dados de uma coisa que você não conhece? Então eu vou até lá e vou fazer exame. Quando, por quê, como, por que essa pessoa age dessa forma? Ou por que ele tem esse determinado hábito nesse bairro? Por quê? Eu começo a fazer um exame das realidades. Então, no primeiro momento, esse método fala: você clica, ele vai tudo, é louco isso daqui. No primeiro momento, ele fala no nosso contexto. Então, não é balela essa coisa de dizer que toda teologia é contextual. Jesus fez isso. Ele ensinou os discípulos por causa da multidão, por causa dos contextos em que elas passavam. E os contextos delas eram perdição, aflição. Aí então você convida o contexto a fazer parte desses. Mas lembre-se, começa com você chegando lá, botando os teus pés, entrando, tocando nesta realidade. Eu me lembro quando eu fui, meu primeiro estágio de seminarista foi numa favela em São Paulo, na Vila Ramos. Eu fazia o sinal da cruz para entrar naquela favela. E não entrava mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. O negócio aqui não é brincadeira. Todo santo dia sai um cara vazando de sangue lá nas marcas que ficavam lá no chão. Mas eu comecei a entender daquela idade. E começamos a fazer projetos naquela idade que foi maravilhoso. Vamos lá. Quarta coisa que a gente faz é que quando eu me acerco, escuto,
tenho dados, insumo para analisar essa realidade, eu começo a ter novas leituras, vocês não estão conseguindo ver ali, novas leituras dessa realidade. Essa realidade me dá uma leitura nova, do tipo assim, entendi. Então o cara não é vagabundo. Certo. Entendi, é porque tem um alto índice de analfabetismo aqui. Certo, entendi. Entendi. Por que tem muitas meninas grávidas aqui, diferentemente daquele bairro do lado de lá? Entendi. Você começa a fazer novas leituras dessa realidade. Essas novas leituras, sumiu? Vai voltar. Tá, olha aí. Essas novas leituras me levam. Tá ruim, eu só dou um clique e ele faz tudo isso, mas tudo bem, vai. Deixa assim, vai. Que acabou a surpresa. Essas novas leituras me levam às novas perspectivas. Qual a diferença de uma nova leitura para uma nova perspectiva? A nova leitura você fala assim, entendi. Para as novas perspectivas, a gente já começa a pensar assim, pastor, e se? Sempre tem alguém lá na sua igreja que começa, pastor, que tal se nós fizéssemos isso, aquilo e tudo mais? Sempre valoriza as iniciativas, mas caso ele não tenha feito o deverzinho anterior, você o leva a fazer o deverzinho anterior. Agora vejam, que coisa maravilhosa. Essas novas perspectivas e essas novas leituras, elas surgem de onde? Da realidade em que você se insere, mas agora você está com a Bíblia na mão. Você está com a palavra de Deus na mão. Vendo Jesus, contexto. Vendo Jesus as multidões, contexto. E logo em seguida, tanto no Sermão do Monte como Mateus 9,35, ele diz, vendo Jesus o contexto, ele diz assim, e ensinou na sinagoga, pregou e curou. Veja que o ensino de Jesus está totalmente ligado à vida. Que o ensino de Jesus no Sermão do Monte, como eu disse, está ligado às multidões. Então ele, vendo Jesus a multidão, sobe no monte, chama os seus discípulos, se assenta e passou-lhes a ensinar-lhes, dizendo. Então é esse momento de trazer a palavra de Deus para essa realidade, porque quando nós não trazemos a palavra de Deus para a realidade, as pessoas sempre vão fazer uma perguntinha que eu conversava ali agora há pouco com o pastor Halley. Por que a gente tem que fazer isso? Todas as vezes que a sua igreja ou alguém te perguntar por quê, é porque falta Bíblia e teologia. Todas as vezes que alguém na sua igreja perguntar por que nós temos que nos comprometer com esse tipo de coisa, é porque falta para ela teologia e falta para ela Bíblia. Então a gente tem que ir com a Bíblia na mão e dizer, porque é o seguinte, brother, tem 2000 textos que falam de injustiça. Tem tantas e tantas referências que falam de pobre. Tem tantas e tantas e tantas situações. Vocês estão entendendo? Pastor, entendi, é que eu não sabia. Ótimo, então segue o trecho. É por isso. Não é, às vezes, algumas dessas perguntas vêm travestidas de um preconceito ou de um não desejo de colocar a mão na massa. Também é verdade. Mas muitas delas é porque elas não têm referencial bíblico e teológico para fazer o que a igreja precisa fazer. Por quê? Porque esse referencial bíblico e teológico foi nos passado, como já foi dito no primeiro momento, só desse indivíduo, eu, tu, e aí ensina as crianças a cantar aquele hino máximo para as crianças que cantam assim, tô no teu cantinho e eu no meu. A partir disso, nós vamos para o outro momento. Olhamos para o contexto, estamos com a Bíblia na mão, e agora, no próximo passo, só depois de tudo isso, vem em sexto lugar as ações. Na igreja, na minha experiência, é muito comum começar pelas ações. Por isso é que não dá certo. Vamos fazer uma programação para os adolescentes. O que nós vamos fazer? Espera aí, o que nós vamos fazer o quê? Você está louco? Aproxima-se dos adolescentes. Escuta o que eles têm a dizer. Escutou? Analise. Faz sentido? Não faz? Por que eles estão querendo isso? Por que daquilo? Como? Onde? Quando? Analisa. Vai para as novas leituras, para as novas perspectivas.
para que à luz de um processo refletido, pensado, trabalhado, surjam o quê? As ações. Você falando isso não é bíblico, Jorge? É ou não? É que nós não temos tempo para franquear a palavra para você que disse é para ouvir. Não temos tempo. Como termina o Sermão do Monte? Como termina? Ele começa com vendo, o contexto, ele segue e vai ensinar, olha lá a palavra, faz sentido ou não, gente? Vocês estão entendendo ou não? E ele termina dizendo o seguinte: existem dois tipos de pessoas, dois tipos de discípulos, o insensato e o sensato. O insensato é aquele que vai fundamentar tudo o que faz na sua vida, sua prática, sua praxis, na areia. Vai vir a tempestade, vai vir a água e vai derrubar a casa. O sensato é quem? É aquele que ouve. Como ele termina o Sermão do Monte? Com a praxis. E é que eu também não tenho tempo para mostrar para vocês, mas você pode fazer em casa. Vai ler o capítulo 8 e o 9 de Mateus. Não para no Sermão do Monte não, porque o 8 e o 9, você vai perceber que Jesus só faz uma coisa e grifa na sua Bíblia a palavra tocou, e tocou, tocou-lhes, tocou. Eu falo que é a teologia do toque, 8 e 9. Toque, toca, 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 toca. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: chega de falar. Vamos colocar em prática o que nós estamos falando aqui. Aí ele sai tocando, curando, toca um, toca outro, e veio, ele toca, até que vai culminar no capítulo 9, versículo 35 de Mateus, quando ele faz um looping e volta lá para o começo de Mateus capítulo 5. Veja como ele tem que estudar a Bíblia. Lá no 5 ele diz, vendo Jesus as multidões. Então, finalmente, depois que ele viu, ele ensina, pede para praticar, pratica no 8 e 9, quando chega no 9:35, finalmente são os discípulos que vão ser mandados para a missão. Ele fala assim: vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas. E envia os caras para fazer o quê? Para o campo da missão, para fazer tudo o que ele estava fazendo. Isso é coerência. Esse método está na nossa cara e na vida de Jesus. E aí, o que é que se propõe a fazer? Espera-se que ao terminar um ciclo como esse, que hajam novas histórias. Em nome de Jesus, que hajam novas histórias aí no Pilar. Vocês já estão começando a antever quantas pessoas deste bairro virão para cá e glorificarão o Cordeiro, porque estão aqui aprendendo, vai tirar pessoas do analfabetismo, vão tirar crianças da rua. A hora que você vai ver esses meninos, vão estar louvando ao Senhor, fazendo diferença. Você já começa a ver isso ou não? Se você antevê o dia em que um pivete, que era cheirador e traficante, estava lá, aviãozinho dos grandões no campo de droga, ele veio aqui, deu um testemunho na frente da igreja, dizendo o que o Senhor fez por ele, por intermédio dessa comunidade. Vocês estão antevendo isso ou não? Eu estou. E estou muito animado. Estou muito animado. Por quê? Porque esse pivete vai ter uma nova história de vida, vai ter um novo Sitzenleben, uma nova situação na vida dele. Que coisa fantástica, gente. Por isso, esse método vai voltar de novo, ou seja, novas histórias, leiam, transformação. Transformação. Esse mesmo método é utilizado, e eu vou sobrepor aqui para vocês, ele pode ser sobreposto por um... Já deu meu tempo? Não apitou aqui ainda não, deu? Nossa, então acabou agora. Então deixa eu só terminar com isso daqui. Joseph Cardin, um sacerdote católico belga, ele teve um grande problema que você certamente não tem na sua igreja. O problema dele foi o seguinte: a igreja dele não estava se comprometendo com uma cidadania, com uma inserção pública, uma incidência pública na cidade e tudo mais. Ele estava com dificuldade de fazer com que a igreja dele tivesse uma vida de transformação na sua cidade. Você não tem esse problema na igreja, né? Nem passa, né? E ele veio com esse método. Surge da sua necessidade. E ele começa a ensinar, esse é um método clássico, especialmente dos católicos.
e que a ABU também usou, só que com outro nome que eu já mostro. Olha ali, ó, o primeiro momento é o quê? É o ver. Preciso estressar mais isso? Falando, vendo, Jesus vendo. Não precisa, né? O primeiro momento é o ver. O que é que você vê? O segundo momento do método... Aí. O segundo momento do método... Está ali em cima, não sei se vai ser... que já... Tá, deixa assim mesmo. O segundo momento do método é o julgar. É o ver julgar. Julgar o quê? Não criticar, mas ter uma análise crítica da realidade, à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre pobreza? O que a Bíblia diz sobre injustiça? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre aquilo? O que ela diz? O que ela diz? O que ela diz? E teologizar em cima disso, para que finalmente venha para o agir, que está ali embaixo, ó, se quiser só apertar o cliquezinho aí, o agir. Ver, julgar e agir. A ABU simplesmente usa esse método por onde ela faça. Só que ela chama de OIA. Observar, interpretar e agir. Finalizo dizendo, eu vejo isso na cara de Jesus. O tempo todo. Então, esse não é um método para você imitar, é um método para você, para te ajudar a fazer os seus métodos no seu contexto, na sua igreja, a partir do perfil que ela possui, no seu bairro, na sua realidade. Eu não sei se posso afirmar isso, mas eu acho que é isso que a Visão Mundial faz, né? Nós não queremos ajudar o pobre apenas por causa do pobre. Nós queremos levar a eles uma boa notícia. Mas para levar essa boa notícia, a gente tem que se preparar e pensar em ações que sejam de fato pensadas, equilibradas. Então, que Deus abençoe-nos e nos dê muito bom ânimo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou animado. Eu não estou desanimado, não. A igreja brasileira tem um monte de coisa que eu até odeio. Mas uma coisa eu sei, ela é a igreja de Cristo. Ela é a escolhida por Deus para manifestar a multiforme graça de Deus ao mundo. Então, que Deus anime o teu coração. Há esperança para a igreja. Há esperança para a igreja. Há esperança para o teu ministério. Vamos continuar firmes, ainda que for para ajudar uma pessoa, mas nós estamos juntos nesse projeto. Deus nos abençoe.